A gente fala agora sobre o Supremo Tribunal Federal. Recados dados pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, aumentaram a crise já em meio a este clima todo que tem sido vivido pela Corte. Essa é uma apuração que o Matheus Teixeira vem trazer detalhadamente aqui na tela, Matheus. Exatamente, Yuri. A gente vê nos bastidores do Supremo Tribunal Federal um racha. Os ministros estão divididos sobre como reagir à crise do Banco Master. Uma ala do Supremo Tribunal Federal cobra do presidente Edson Fachin uma defesa mais enfática dos colegas que foram mencionados aí por ter relações, de alguma maneira, com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, em vez de fazer essa defesa enfática que é cobrada nos bastidores, prefere ir a público, falar em autocontenção, em investigações, e isso tem gerado muito desconforto. O desconforto ficou mais evidente na semana passada, quando o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, enviou uma mensagem de texto ao presidente Edson Fachin, que fez duras críticas à gestão dele. Ele fez críticas a processos que não foram pautados, que estão parados, mas o pano de fundo é, além da condução em si do plenário e da pauta de julgamentos, também uma série de recados que Edson Fachin vem dando em discursos públicos que são entendidos nos bastidores como indiretas aos colegas em meio aí à crise do Banco Master. A gente separou algumas frases que ele vem falando em público desde que iniciou essa crise do Banco Master. Em vez de afirmar ali que nenhum colega deve nada, que está tudo correto, pelo contrário, ele vem falando em investigações. Por exemplo, em janeiro desse ano, em entrevista ele afirmou que uma coisa é certa, quando for necessário, vai atuar, doa a quem doer. Esse doa a quem doer foi interpretado nos bastidores como um recado que, se for preciso cortar na própria carne, o Supremo irá cortar. Essa série de declarações públicas que tem esquentado o clima nos bastidores, a gente vê que também não foi essa fala isolada. A gente separou uma por mês, mas além de uma por mês, tiveram outras. O ministro falou, por exemplo, em um dado momento, em não varrer nada para debaixo do tapete, ou seja, que por ele tudo vai ser investigado, e as declarações sendo dadas em meio justamente a uma série de reportagens sobre as relações dos ministros com, de alguma maneira, com o Daniel Vorcaro. Aí, em fevereiro, no dia da abertura do ano judiciário, essa fala foi muito importante porque foi um evento no plenário do Supremo, com a presença do presidente da República, com o presidente dos demais poderes. Havia uma expectativa nos bastidores que ele fizesse um discurso ali para um gesto aos colegas, mas não. Ele pediu autocorreção, ou seja, que o Supremo, de alguma maneira, ele próprio se corrija. Tudo isso na esteira da defesa que ele tem feito a criação de um código de ética, a criação de um manual de condutas que os ministros deveriam seguir, que determinaria como eles têm que lidar com partes privadas, por exemplo, em relação ao pagamento de palestras. Boa parte dos ministros costuma dar palestras Brasil afora, inclusive em outros países, são remunerados por isso. O ministro aí que tem defendido com unhas e dentes o Código de Ética, um dos pontos principais seria justamente esse, a necessidade de dar transparência a essas palestras. Ali em março, ele afirmou numa reunião com integrantes do OAB que nada seria jogado para debaixo do tapete. E tudo isso, todas essas declarações, sempre, vamos lembrar, inseridas no contexto de uma série de reportagens que, inclusive, nós aqui da CNN temos noticiado sobre, primeiro, um contrato de 129 milhões que o ministro Alexandre de Moraes, que a família dele, a mulher dele, tem com o Banco Master. Também tem a questão da relação comercial do ministro Dias Toffoli, que era dono de um resort e acabou vendendo para um fundo ligado ao Banco Master. A gente separou uma em abril também, que ele reconhece que o judiciário está em crise, enquanto outros ministros preferem falar que a crise está mais na Faria Lima, está mais no mercado financeiro, na desregulamentação do mercado de capitais, que acabou gerando essa grande crise e possibilitou a fraude do Banco Master de mais de 50 bilhões. Ele não, o ministro reconhece que o judiciário está em crise, enquanto uma outra ala do Supremo tenta e dá a entender e afirma que não, que o Supremo não tem crise nenhuma e que está tocando seu trabalho normalmente. Portanto, a gente vê nas frases e nos gestos de cada ministro essa divisão do Supremo Tribunal Federal que vem se acentuando a cada dia. Agora, uma mais recente que a gente separou também, que ele afirmou que ele pediu que os juízes devem manter distanciamento da política e sem ambição desmedida.
Isso a gente sabe que muitos ministros do Supremo têm sim uma relação próxima com a política, costumam fazer uma ponte ali com a cúpula do Congresso, com a cúpula do Poder Executivo. Claro, os ministros que atuam dessa maneira sempre justificam porque a própria Constituição afirma que é necessário manter a harmonia entre os poderes. Tem que ter a independência, mas tem que ter harmonia. Portanto, essas conversas de bastidores não tem nada de ilegais, mas o ministro Edson Fachin afirma que esses cálculos políticos não podem permear o trabalho do STF e esse conjunto de declarações públicas do ministro tem sido interpretadas nos bastidores do Supremo como um recado a alguns colegas, e isso tem incomodado muito. Eu e o analista Theo Cury já fizemos, inclusive, uma série de reportagens para mostrar que existe um racha interno, os ministros confidenciam isso nos bastidores, que há uma divisão dentro do STF hoje e parte dessa divisão se deve, sim, a essas declarações do ministro Edson Fachin. Enquanto uma ala cobra que ele faça uma defesa enfática dos colegas, inclusive aqueles que foram mencionados de alguma maneira nas investigações, Edson Fachin tem preferido pregar autocorreção, investigações doa quem doer, nada debaixo do tapete, e essas afirmações públicas fortes que acabam virando notícia em meio à crise do Banco Master. Yuri, Débora.